Leia a Bíblia em um ano. Dia 76. Juízes, capítulos 9 e 10. A história do filho de Gideão. E aconteceu que Abimeleque, filho de Gideão, foi ao encontro dos irmãos de sua mãe, em Siquém. E questionou-lhes e todo o clã da casa paterna de sua mãe. Indagai, peço-vos, aos nobres homens de Siquém, quanto ao que é melhor, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem que os dirija. Recordai-vos de que eu sou osso vosso, a vossa carne e sangue do vosso sangue. Então os irmãos de sua mãe transmitiram a mensagem de Abimeleque aos notáveis de Siquém. E o coração deles se inclinou a seguir as orientações de Abimeleque, porquanto ponderavam, ele de fato é nosso irmão. E lhe deram 70 ciclos, peças de prata, retiradas do templo de Baal-Berete, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e mercenários, que se tornaram seus seguidores. Em seguida, Abimeleque rumou para a casa de seu pai em Ofra, e matou os seus 70 irmãos, filhos de Gideão, todos sobre uma rocha. Contudo, Jotão, filho caçula de Gideão, escondeu-se e conseguiu escapar. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho sagrado, próximo à estela de Siquém, e proclamaram rei Abimeleque. A maldição de Jotão. Levaram essa notícia a Jotão. Então ele subiu ao cume do monte de Gerizim e exclamou ao povo em grande voz: ouvi-me atentos, ó ilustres cidadãos de Siquém, a fim de que Deus igualmente os ouça. Certa vez as árvores se puseram a caminho para ungir um rei sobre elas. Disseram à oliveira: reina, pois, sobre nós. Entretanto, a oliveira declinou, alegando: renunciaria eu ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, a fim de me colocar por sobre as demais árvores para dominá-las? Então as árvores dirigiram-se à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes ponderou: poderia eu abandonar a minha doçura e a boa produção do meu fruto no tempo certo? E as árvores partiram em busca da videira e a convidaram: vem tu e reina sobre nós. Contudo, também a videira lhes afirmou: iria eu deixar de gerar o meu vinho novo, que tanto alegra os deuses e os homens, a fim de erguer-me por sobre as demais árvores para governá-las? Sendo assim, todas as árvores rogaram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Então o espinheiro aqueceu, mas adverteu as árvores: de fato desejais ungir-me rei sobre vós? Vindo e abrigai-vos sobre a minha sombra. Caso contrário, sairá fogo dos meus espinheiros e devorará até os cedros do Líbano. Sendo assim, prosseguiu Jotão: se foi com sinceridade que agiste quando fizeste o rei Abimeleque, se procedestes bem com Gideão e sua família, se o tratardes de acordo com o merecimento de seus atos, visto que o meu pai batalhou por vós, e por vós arriscou a vida, e vos libertou das mãos de Midian. No entanto, hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, assassinaste os seus filhos, 70 homens, sobre a mesma pedra, e proclamaste Abimeleque, filho da sua escrava, rei sobre os notáveis de Siquém, pelo fato de ser o vosso irmão. Se, pois, foi de boa fé e com lealdade que agiste hoje
para com Gideão e sua casa, então alegrai-vos com Abimeleque, e ele se alegre convosco. Contudo, se não for assim, que brote o fogo de Abimeleque e consuma todo o povo de Siquém e de Bet-Milo, e que igualmente saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e devore Abimeleque. Logo em seguida, Jotão fugiu para Peer, onde permaneceu morando, longe de seu irmão Abimeleque. A revolta de Gaal. Abimeleque governou sobre todo o povo de Israel por um período de 3 anos. Ao fim deste tempo, Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Então os líderes do povo agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. E isto aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Gideão fosse devidamente vingado, e a responsabilidade pelo injusto derramamento de sangue deles caíste sobre Abimeleque, seu irmão, que os assassinara, assim como sobre todas as pessoas de Siquém que colaboraram com ele no massacre de seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém armaram, pois, emboscadas contra eles nos altos dos montes, e assaltavam a todos que passavam por eles no caminho, e fizeram Abimeleque saber disso. Neste meio tempo, Gaal, filho de Abede, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujo povo confiava nele. E aconteceu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e realizaram uma festa no templo de seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Abede, questionou: quem é Abimeleque, para que o servamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Gideão? E não é Zebul, seu capitão, a quem cabe servir o povo de Ramor, o pai de Siquém? Por qual motivo havíamos de ser nós a servi-lo? Ah, se eu tivesse responsabilidade de libertar esse povo, expulsaria Abimeleque e bradaria: prepara o teu exército e vem para a batalha. Assim que Zebul, governador da cidade, foi informado sobre o que Gaal andava dizendo, ficou extremamente irritado. Secretamente, mandou mensageiros a Abimeleque com a seguinte notícia: Gaal, filho de Abede, e seus parentes chegaram a Siquém e estão mobilizando toda a cidade contra ti. Levanta-te, pois, durante a noite, tu e as pessoas que estão contigo, e arma emboscadas no campo. De manhã, ao raiar do sol, aparece de surpresa e investe contra a cidade. Quando Gaal e os que estão com ele saírem ao teu encontro, fazei com eles o que desejares. Então Abimeleque e todas as tuas tropas partiram no meio da noite e prepararam emboscadas nas proximidades de Siquém, divididos em 4 grupos militares. Ora, Gaal, filho de Abede, havia se retirado e parou à entrada da porta da cidade, quando Abimeleque e seus comandantes surgiram das suas emboscadas. Observando aquela gente, Gaal comentou com Zebul: eis que desce gente do cume dos montes. Todavia Zebul ponderou: o que vês é apenas a sombra dos montes, e estás confundindo com uma multidão em movimento. Contudo, Gaal afirmou novamente: vê melhor, eis que descem homens da parte central da colina, do umbigo da terra, e uma companhia militar que vem aproximando pelo caminho do carvalho de adivinhadores. Então Zebul indagou: que fizeste da tua língua, com a qual bradastes? Quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não são estes os que tu ridicularizaste? Ora, pois, agora sai e luta contra eles. Então Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque, mas Abimeleque o perseguiu, pois acabara fugindo do campo de batalha, e muitos tombaram mortos antes que alcançassem a porta da cidade. Abimeleque retornou a Arumá, e Zebul, perseguindo a Gaal e seus parentes, impediu-lhes que habitassem em Siquém.
A destruição de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu pelo portão da cidade e dirigiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então, tomou sua gente e dividiu-a em 3 companhias militares e se pôs em emboscadas pelos campos. Assim que avistou o povo deixando a cidade, levantou-se contra eles e os exterminou. Enquanto Abimeleque e o grupo que estava com ele avançavam e dominaram o portão da cidade, os outros 2 grupos fizeram o mesmo contra os que estavam no campo e os massacraram. Abimeleque desferiu um violento ataque contra toda a cidade durante o dia inteiro. Depois de possuí-la, dizimou impiedosamente seus habitantes e destruiu toda a cidade e espalhou sal sobre ela. Assim que souberam dessas notícias, todos os líderes e cidadãos que estavam na terra de Siquém refugiaram na fortaleza do templo de Baal-Berite. Logo que Abimeleque foi informado que o povo se havia reunido lá, ele e todos os seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele o apanhou um machado, cortou um galho de árvore e colocou-o sobre os ombros. Em seguida, ordenou aos seus comandantes: depressa, como me vistes fazer, fazei-o agora, mesmo vós também. Todos os seus homens cortaram cada um seu galho e seguiram com Abimeleque. Amontoaram os galhos sobre a cripta e os queimaram sobre os que ali estavam escondidos. E assim pereceu todo o povo que havia se refugiado na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Depois, Abimeleque avançou sobre a terra de Tebes, cercando-a e tomou-a. Havia no centro da cidade uma torre fortificada, onde se refugiaram todos os homens e mulheres e todos os líderes da cidade. Tendo fechado a porta atrás de si, subiram ao terraço da torre. Abimeleque aproximou-se da torre e a atacou. Ao chegar próximo da porta da torre para lhe atear fogo, uma mulher jogou sobre ele uma pedra de moinho e o atingiu na cabeça, rachando-lhe o crânio. No mesmo momento, ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: toma sua espada e mate-me, para que não se divulgue que uma mulher conseguiu me abater. Então, um homem que transportava suas armas o atravessou com sua espada e ele morreu. Quando os israelitas observaram que Abimeleque estava morto, retornaram cada um para sua habitação. E assim, Deus fez recair sobre Abimeleque o devido castigo por todo o mal que ele havia praticado ao seu pai, assassinando aos seus 70 irmãos. Deus fez igualmente que todos os cidadãos de Siquém pagassem por toda a maldade deles. Deste modo, cumpriu-se sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Tolá, capítulo 10. Passado o tempo de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá ben Puá, neto de Dodô, levantou-se para liderar o povo de Israel. Ele habitava em Samir, nos montes de Efraim. Comandou a nação de Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Jair. Depois dele levantou-se Jair, de Gileade, que julgou Israel 22 anos. Tinha ele 30 filhos, que montavam 30 jumentos e possuíam 30 cidades, chamada até os nossos dias de Havote-Lair, povoados de Jair, e se situavam nas terras de Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Juízo e compaixão de Deus. Contudo, recomeçaram os filhos de Israel a praticar o que era mal perante aos olhos do Senhor. Serviram aos Balaíns, prestaram culto às imagens de Asterote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom e aos deuses de Moabe, aos deuses dos Moabitas e aos deuses dos filisteus.
E assim como Israel se prostituiu espiritualmente, abandonando o Senhor, e não mais lhe prestaram devido louvor e adoração, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os venceram e humilharam. Durante 18 anos, oprimiram impiedosamente todos os filhos de Israel, do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas, de igual modo, atravessaram o Jordão para guerrear contra Judá, Benjamim e contra a tribo de Efraim, e a mais terrível angústia assolou o povo de Israel. Então os israelitas clamaram a Yahvé, confessando: temos pecado contra ti, porque abandonamos o culto ao Senhor nosso Deus, a fim de servir os Baalins. Então Yahvé os questionou: quando os egípcios e os amorreus, os amonitas e os filisteus, quando os sidônios, os amalequitas e os moanitas os escravizaram, e vós clamastes por mim, não vos salvei prontamente das mãos desses inimigos? Apesar de tudo, vós me abandonastes para cultuar os outros deuses. Por isso, não vos livrarei mais. Ide, rogai aos deuses que escolhestes para adorar, eles que vos salvem, no tempo da vossa aflição. Então os filhos de Israel responderam a Yahvé: ó Senhor, de fato pecamos contra ti. Trata-nos, pois, como melhor te parecer, mas somente te suplicamos que nos liberte neste dia terrível. Em seguida, eles derrubaram os objetos sagrados e as imagens que haviam confeccionado em adoração aos deuses pagãos e prestaram culto ao Senhor. Então Yahvé teve profunda compaixão deles e não suportou mais o sofrimento de seu povo. E aconteceu que o exército dos amonitas foi convocado e acamparam em Gileade. Então os filhos de Israel reuniram-se e acamparam em Mispa. E os líderes do povo de Gileade combinaram uns com os outros: aquele que iniciar o ataque contra os amonitas, esse será o chefe de todos os habitantes de Gileade.